Então, bora lá, a gente tem 30 questões de química para resolver. Vamos aí começar pelo começo, né? O ácido fólico é uma das vitaminas do complexo B. A acidez dessa molécula é determinada pela ionização dos átomos de hidrogênio em função do pH, certo? E manda a gente observar aqui essa fórmula estrutural. Lembrando que o ácido, certo? Ele sofre ionização. Ele libera o H+, e o ânion, certo? Então, bora lá. Considere, aqui, ó, considere um dado valor de pH para o qual apenas os hidrogênios das carboxilas do ácido fólico se ionizam. Nessa situação, a carga do ânion formada é igual a carboxila é o grupo funcional do ácido carboxílico. A gente vai procurar essa estrutura aqui na molécula. A gente vai encontrar ela aqui e aqui. Ou seja, nós temos duas carboxilas. Cada carboxila dessa, ela vai liberar um H+, certo? Vai liberar um H+ aqui e vai liberar um H+ aqui, certo? Esse hidrogênio ele vai sair. Então a gente vai tirar esse hidrogênio porque ele saiu e vai deixar para trás o elétron dele. Então a gente vai ficar com a carga negativa aqui e com a carga negativa aqui. Duas cargas negativas. Então tudo isso aqui, ó, que ficou para trás, vai ser esse tal de ânion. Isso daqui, ó, que eu representei de forma genérica, certo? Então, a carga é de -2. A gente vai ficar aí com a letra B. Vamos dar continuidade aqui. Vamos para a nossa questão 2, certo? Essa questão 2, ela é sobre estequiometria, fórmula molecular de ácidos e bases. Tudo bem. No tratamento dos sintomas de acidez estomacal, emprega-se o hidróxido de alumínio, que neutraliza o excesso de ácido clorídrico produzido no estômago. Na neutralização total, a quantidade de mols de ácido clorídrico que reage com 1 mol de hidróxido de alumínio para formar o sal neutro corresponde a. Então, aqui a gente vai fazer uma reação de neutralização, certo? Perceba que a questão não trouxe a fórmula das substâncias, só falou o nome, né? Então, bora começar por esse hidróxido, né? Hidróxido de alumínio. Isso é uma base, certo? A gente tem o alumínio, certo? Que tem carga +3. Ele é um metal da família 3A. E nós temos a hidroxila, que tem carga -1. Quando a gente vai combinar isso daí para formar a base, a gente pode fazer esse macete aqui e conseguir desenhar ela. É o alumínio juntinho com 3 hidroxilas. A gente coloca assim entre parênteses, certo? E isso vai reagir com quem? Com o ácido clorídrico. O ácido clorídrico é o hidrogênio conectado ao cloro, desse jeito, certo? Então, mais HCl, isso era fácil, né, de identificar. Então, como a gente tem uma base reagindo com um ácido numa reação de neutralização, a gente vai formar sal e água, certo? Água a gente sabe que é H2O, mas e esse sal ele vai ser como, né? Na dissociação iônica do hidróxido de alumínio, você vai liberar 3 hidroxilas, porque são 3 aqui, ó, certo? 3 hidroxilas vão ser liberadas aqui, certo? E o HCl, quando sofrer ionização, vai liberar um H+, certo? Claro que a gente vai ter o metal aqui junto também, com sua carga +3, e a gente vai ter o cloro aqui, o cloreto. Aí é o seguinte, cada hidroxila vai se combinar com um H para formar uma água. Daqui já saiu uma água. Só que a gente não pode deixar essas daqui sozinhas. Então a gente, vamos dizer que a gente tem 3 de HCl. Então a gente vai multiplicar isso por 3. Então agora, na verdade, a gente vai ter
3H+, né? E 3 cloretos. Por que que eu fiz isso? Para que tenha H+ para todas as hidroxilas. Todo mundo aí vai ter com quem se combinar. E a gente formou uma, duas, três águas, certo? E o sal, como é que ele vai ficar? O sal vai ser a combinação aqui, ó, desse Al+3 com 3 cloretos. Como é que eu posso escrever, como é que eu posso representar isso? AlCl3, porque são 3 cloretos, certo? E os coeficientes estequiométricos aqui, é bom que já sai balanceado, né? Ó, aqui não tem um número na frente, é porque é 1, e aqui a gente tem 1 também. Então, a pergunta era, na neutralização, aqui, ó, na neutralização total, a quantidade de mols de H de ácido clorídrico que reage com 1 mol. Então, a quantidade de ácido clorídrico é 3. 3 mol reage com 1 mol, certo? Então, de número 3, a gente vai precisar ter atenção, certo? Aqui. Então, esse enunciado, ele está só contextualizando sobre a bomba de sódio e potássio e como isso é importante para os impulsos nervosos, né? E dá aqui a ilustração. Só que essa parte aqui foi só para dar o contexto mesmo. O que importa é aqui. Eu já vou avançar para cá, certo? Para a gente ganhar tempo. Então, ó, para um estudo sobre a transmissão de impulsos nervosos pela bomba de sódio e potássio, preparou-se uma mistura contendo os cátions sódio e potássio, formados pelas soluções aquosas A e B, com solutos diferentes. Considere a tabela a seguir. Então, aqui a gente tem a solução A e a solução B. A gente tem o volume delas, o soluto e a concentração. Aqui vai perguntar o que? Admitindo a completa dissociação dos solutos, né? Eles vão ser completamente dissolvidos, a concentração de íons cloreto é assim, né? Na mistura em mol por litro corresponde a. Então, para a gente visualizar isso bem, eu vou ter esses dados da tabela e ver o seguinte: vamos imaginar que a gente tem a solução aqui de cloreto de potássio. A concentração é igual a 0,1 mol por litro. E o volume, a gente viu que é 400 ml, que convertendo para litro, só dividir por 1000, né? Fica 0,4. Lembrando que aqui a gente vai ter completamente dissociado o potássio e o cloreto, certo? Como aqui quer a concentração desses íons na mistura, você já deve perceber que eu vou desenhar aqui o outro recipiente para a gente ter uma mistura, que vai ser o total. Vou até desenhar um recipiente grandão para ficar mais claro. Mistura, certo? Mas bora continuar aqui, que ainda falta desenhar esse recipiente para o cloreto de sódio. Aqui dentro vai estar, né, dissociado, bonitinho. A concentração eu sei que é 0,2 mol por litro e o volume é 0,6 litros, certo? A mistura é o total, certo? Então, de cara eu já sei dizer o volume, porque é 400 ml com 600 ml, vai dar 1 litro, né? Vai dar 1 litro. Mas e a quantidade de cloreto que tem aqui? E em mol, é quanto? Porque daí eu posso depois dividir pelo volume e ter a concentração. Todo cloreto veio dessas soluções aqui, né? Veio quanto de cada uma? Posso calcular. Ora, se eu sei se eu sei que a concentração, vou desenhar aqui, ó, a concentração é o número de mol sobre o volume, o número de mol é simplesmente a concentração vezes o volume. Então, eu posso determinar aqui que o número de mol de cloreto é igual à concentração, que é 0,1, vezes o volume, não é? Então, isso daqui vai dar igual a 0,04 mol. Ok? Lembrando que eu estou fazendo isso porque a dissolução aqui é de 1 para 1. Se a gente tem 1 mol de cloreto de potássio,
a gente vai ter 1 mol de cloreto, é de 1 para 1, certo? Desse outro lado aqui, eu vou fazer a mesma coisa, certo? Para encontrar o número de mol. Eu vou pegar 0,2 e vou multiplicar vezes 0,6. Então, aqui o número de mol vai ser 0,12 mol de quem? De cloreto. Então, isso daqui vai ser misturado, então a gente vai somar isso daí. Vai dar um número total em mol de quanto? É só a gente somar, certo? Vai dar 0,16 mol de cloreto. Isso tudo vai estar junto aqui dentro, certo? E isso vai estar em 1 litro. Aí não precisaria nem fazer conta, né, gente? Porque se a gente vai fazer o cálculo aqui, ó, é 0,16 mol sobre 1 litro, vai dar simplesmente 0,16 mol por litro. A resposta ela já está aqui bonitinha, mas isso poderia vir em notação científica. Poderia ser escrito como 1,6 vezes 10 a menos 1 mol por litro. É bem comum também aparecer desse jeito, tudo bem? Uma questãozinha de química orgânica. Nesse enunciado curtinho, pede só para a gente observar essa substância aqui, uma molécula aromática, né, policíclica, e ela é condensada, né? Com base na fórmula, a razão entre o número de carbonos e de hidrogênio presentes no benzopireno corresponde a. Então, a gente vai ter que encontrar o número de carbonos e dividir pelo número de hidrogênios, fazer uma fração aí. Os carbonos a gente vai ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Então, a gente tem 20 carbonos. Hidrogênios, a gente vai precisar completar a valência do carbono, certo? Esse carbono aqui, por exemplo, ele está fazendo uma ligação dupla aqui do lado, uma simples, com um hidrogênio aqui, 4 ligações. Esse daqui não cabe hidrogênio. Esses aqui, ó, não tem como a gente encaixar hidrogênio, porque eles já estão fazendo 4 ligações. E esses outros aí não, esses ainda cabem hidrogênio para fechar as ligações. Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Então a gente tem 12 hidrogênios. A gente poderia simplificar isso por 4 e obter 5 sobre 3. Letra B. Questão tranquila, certo? Boa para revisar o conceitos estudados na termoquímica, né? Podemos classificar como processos endotérmicos e exotérmicos. Endotérmico é que absorve calor e exotérmico que libera calor, certo? Na termoquímica, a gente estuda o calor, certo? A energia na forma de calor, sendo liberada ou absorvida. E aqui, a gente tem um monte de processos físicos, certo? Físicos. Não são reações químicas. São mudanças de estado de agregação. A gente tem o sólido, o líquido e o gasoso. Nesse sentido aqui, esses processos eles absorvem absorve energia, certo? Absorve calor, ou seja, são endotérmicos. Para cá, a gente tem processos exotérmicos, ou seja, libera calor, certo? Por exemplo, para a água passar do estado líquido para o gasoso, a gente coloca ela para ferver na panela, no fogão, certo? Por isso que absorve calor. Então aqui, ó, liquefação e solidificação. Liquefação é passar do estado gasoso para o líquido. Não é endotérmico, porque tem que ser respectivamente, ok? Então a gente não pode marcar a letra A. Condensação é outro nome para liquefação.
Não vamos poder marcar também. Solidificação. Gente, solidificação é passar do estado líquido para o sólido. É exotérmico, então não pode marcar. Fusão, opa, fusão é do estado sólido para o líquido. É derreter, absorve. E liquefação é do estado gasoso para o líquido, liberando calor. Essa daqui sim, hein? Aí aqui, evaporação libera calor e fusão absorve calor, tá? O inverso, né? Então por isso que a gente só pode marcar a letra D. Vindo aqui já para matar a questão 6, né? Questão 6 fala sobre separação de misturas. O sal grosso obtido nas salinas contém impurezas insolúveis em água. Para se obter sal livre dessas impurezas, os procedimentos corretos são separação de mistura, gente. Muito tranquilo isso daí. Então, o interessante aqui seria fazer o quê? Já que a gente tem o sal, certo? E ele está cheio de impurezas, que tal se a gente dissolvesse ele em água, certo? A gente vai dissolver ele em água, colocar isso em água. As impurezas são insolúveis, então vão ficar aqui no fundo. E o sal vai ficar dissolvido, certo? Então a gente vai ter uma dissolução em água, que aparece aqui e aparece aqui, na letra B e na letra C. Aí aqui tem uma decantação e uma sublimação. Cara, é mais eficiente você simplesmente fazer isso passar por um filtro simples, que vai reter as impurezas no filtro, e depois você vai ter a água com sal dissolvido, aí você vai fazer uma evaporação, a água vai evaporar e vai deixar o sal para trás, e agora você vai ter o seu sal livre. 7, catalisador, pH, bioquímica, e a gente vai ter que ficar ligado aí, certo? Foi uma questão do Enem. Um pesquisador percebe que o rótulo de um dos vidros em que guarda um concentrado de enzimas digestivas está ilegível. Então o cara não tem como saber, né? Pelo rótulo, ele não sabe qual enzima o vidro contém, mas desconfia de que seja uma protease gástrica. Então as palavras aqui já são bem sugestivas. Que age no estômago. Então a gente já sabe onde ela age, né? Digerindo proteínas. Protease gástrica, né? Vamos lá, continuando aqui. Sabendo que a digestão no estômago é ácida e no intestino é básica, ele monta 5 tubos de ensaio com alimentos diferentes. Adiciona o concentrado de enzimas em soluções com pH determinado e aguarda para ver se uma enzima age em algum deles, né? Aí aqui, ó, o tubo de ensaio em que a enzima deve agir para indicar que a hipótese do pesquisador está correta é aquele que contém, então, a hipótese está correta é o que ele desconfia, né? Que é uma enzima digestiva, a protease. Então, para que ele esteja correto, o que é que vai acontecer? Primeiro, a digestão no estômago é ácida, como disse aqui no enunciado. Então, só vou dar atenção a esses pH aqui. Eu já vou olhar para o pH. Os únicos que são ácidos são esses. Agora, o que vai matar a questão é o seguinte: pedaço de carne ou porção de macarrão? Galera, se é uma protease que digere proteína, carne que é proteína. Então, letra B. Muita gente poderia pegar essa questão e achar que é complicada, mas olha como foi simples. A gente já matou ela. Essa é uma daquelas que a gente vai fazer cálculo. Não vai ser difícil, ela vai ser trabalhosa, mas vai cobrar atenção, certo? Então, aqui nesse texto tem umas informações importantes. A capacidade poluidora de um hidrocarboneto usado como combustível é determinada pela razão entre a energia liberada e a quantidade de CO2 formada na combustão completa, certo? Uma razão é a gente pegar a energia que foi liberada e dividir pela quantidade de CO2, certo? Aqui fala o seguinte, ó: quanto maior
a razão menor a capacidade poluidora, certo? Aí tem essa tabelinha aqui abaixo, com os combustíveis, né, com os hidrocarbonetos, e a quantidade de energia que é liberada. Lembrando que esse sinal aqui, ele vai servir só para a gente interpretar que essa energia está sendo liberada. A gente vai trabalhar só com o número, certo? O sinal do negativo, ele só diz que essa energia foi liberada, ok? Aí aqui a pergunta. A partir da tabela, o hidrocarboneto com menor capacidade poluidora é, ou seja, menor capacidade poluidora, eu estou procurando a maior razão, certo? Então, bora lá. Eu vou pegar cada um desses combustíveis e estudar eles. Eu vou pegar aqui primeiro o octano. Como seria o octano? Oct são 8 carbonos, certo? Como todos são hidrocarbonetos, só é carbono e hidrogênio. Para você saber a quantidade de hidrogênios de um hidrocarboneto, e todo mundo aqui é saturado, todo mundo tem an aqui, ó, hexano, pentano, menos o benzeno, mas já já a gente trabalha ele, certo? É só você saber o seguinte, que a quantidade de hidrogênios é a quantidade de carbono vezes 2 mais 2. Então, 8 vezes 2, 16, com 2, 18. Então, essa vai ser a fórmula molecular. Isso daqui, quando reage, vai liberar CO2. Como nada se cria, nada se perde, o CO2 aqui tem carbono. São 8 carbonos nos reagentes. Então, aqui a gente vai ter 8 carbonos também, certo? Quando você fosse escrever essa reação e balancear ela, você ia perceber que ia ficar desse jeito. E a quantidade de energia liberada aqui, a energia liberada é 5.440. Ou seja, 8 mol de CO2 está para 5.440. Quando essa quantidade de mol de CO2 é formada, essa quantidade de energia é liberada. Mas essa razão, a gente pega a energia, né? A gente pega o valor da energia e divide pela quantidade de CO2 formado. Então, o padrão que a gente vai pegar aqui é o seguinte: pega esse valor e divide por 8. Quanto é que isso vai dar? Vai dar 680 kJ de energia. Kilojoules por mol de CO2. Então, é esse o trabalho que a gente vai fazer. Bora ver o hexano? Hexano, certo? Hex são 6 carbonos. 6 vezes 2, 12. Com mais 2, 14, certo? Se são 6 carbonos aqui, a gente vai formar 6 CO2. A quantidade de energia liberada é 4.140. Vamos dividir essa quantidade de energia pelo número de CO2 produzido, certo? Dividindo isso por 6, a gente vai ter 690 quilojoules por mol de CO2. É a quantidade de energia liberada por CO2. Então, aqui, isso são as razões, certo? E lembre, menor capacidade poluidora está para a maior razão, certo? A gente está procurando isso daí. Agora, as outras substâncias. O outro é benzeno. Benzeno é uma substância bem conhecida, certo? É essa substância aqui, ó. O professor de Química Orgânica desenha muito isso, né? É um anel aromático. São 6 carbonos e 6 hidrogênios. Quando isso sofre combustão, se são 6 carbonos, são 6 CO2, ok? A quantidade de energia liberada, quanto era lá na tabela, bora voltar e conferir. É essa daqui, ó. 3.270 dividido pela quantidade de CO2, que é 6, né? A gente vai dividir isso e vai chegar a 500. Eu coloquei um 3 aqui. 500. 545, cara. Kilojoule por mol de CO2. Tranquilo.
Para finalizar, o pentano. Pentano aí que vai ser igual como a gente fez o octano e o hexano. Só o benzeno que saiu um pouco do padrão, porque cobraria do aluno lembrar dessa estrutura aqui e que ela é muito importante. Você aprende isso na introdução já ali em química orgânica, certo? Pentano, pentano, certo? Pente são 5 carbonos, então 5 vezes 2, 10 mais 2, 12, né? Então aqui, ó, se são 5 carbonos, vão ser 5 CO2. A quantidade de energia lá na tabela é 3.510. Vou dividir isso por 5 e vou ter 702 quilojoules por mol de CO2. Então, os valores das razões que a gente vai ter são esses daqui, ó. Vamos pegar a maior razão, o maior valor. E o maior valor do pentano. Então, resposta correta, letra D. Então, bora lá, questãozinha de estequiometria envolvendo gases e olha só a carinha. Mas não se preocupe, você vai ver que é só regra de 3, certo? Então, preste atenção, o metal tungstênio, ele é produzido, então ele é um produto, certo? Ele é produzido a partir do quê? Quem são os reagentes? Vai ser o óxido de tungstênio, que é essa substância aqui, pela reação em alta temperatura desse óxido, disso, com o gás hidrogênio. O outro produto, além do metal tungstênio, é a água, que é H2O, no estado gasoso, certo? Aí vamos para cá, ó. Sabendo que o volume molar de gás nas condições ambiente de temperatura e pressão é de 25 litros por mol, ou seja, a cada 1 mol da substância, a gente tem um volume de 25 litros. Para cada, para cada mol de tungstênio que se forma nessa reação, o volume de hidrogênio que reage, medido na CATP, é próximo de. Então, a primeira dificuldade que alguém poderia ter era em escrever a reação química. A gente tem esse óxido, esse WO3, certo? Ele reage com o hidrogênio para produzir o quê? Para produzir o metal tungstênio e água, certo? Aqui não está balanceado, certo? Mas olha o que acontece se eu colocar um 6. Então, beleza. Então, eu fiquei com 12 hidrogênios e com 6 oxigênios. No que isso me ajuda? Se eu multiplico aqui por 2, aí eu vou ter 2 de tungstênio, porque multiplica todo mundo, né? E vai multiplicar o oxigênio, que são 3. De 3 vai para 6. Então, ó, eu já estou alinhando aqui, ó. Já estou alinhando aqui. Confia no processo, calma. Aí eu não tenho 12 hidrogênios aqui desse lado, eu posso colocar aqui número para multiplicar por 2, que vai dar 12. Claro que é 6, né? Claro, cara, 6. E agora o tungstênio tem um 2. Para que aqui fique 2 também, é só multiplicar por 2. Então, esses são os coeficientes estequiométricos. Vai ficar 2, 6, 2, 6. Pronto. Vamos só destacar com quem a gente vai trabalhar. A questão que é que você trabalha aí para descobrir essa quantidade de hidrogênio para cada mol de tungstênio formado. Então, as proporções que a gente tem aqui é de 6 mol para 2 mol. Tranquilo, só isso. Então, quando a gente tem aqui, por exemplo, para cada mol de tungstênio, então a gente está falando de um, né? Para cada é um. Então, eu vou encontrar esse número de mol de gás hidrogênio que é produzido. Quando eu fizer essa regra de 3, o x aqui vai ficar 6 dividido por 2. Vai dar igual a 3 mol de H2. Só que a questão que é em volume. Volume. Como é que eu posso
converter de mol para volume? A gente tem essa informação aqui, ó, no enunciado. 25 litros para 1 mol. Então, gente, se eu tenho que 25, se eu tenho que 25 litros está para 1 mol, 3 mol vai estar para X litros. Claro que você pode aqui colocar, usar um Y e tal. Eu gosto do X, eu uso o X para tudo, certo? Então, quando você fizer essa regra de 3 aqui, é só multiplicar 25 por 3, que vai dar 75 litros. Bora lá, questão 10, e você tá, caso você esteja seguindo uma sequência, já se foi um terço aí da nossa lista, né? Então, esse enunciado basicamente fala sobre o salicilato de metila, certo? Que ele é um dos princípios ativos de sprays utilizados topicamente para o alívio de dores musculares e articulares, como as causadas por contusões e torcicolos. Aí aqui, ó, essa substância é um produto natural presente em várias espécies de plantas, mas pode ser obtido sinteticamente a partir do ácido salicílico, que é essa substância aqui, certo? Já identifico um grupo funcional aqui, né, ó, do ácido carboxílico. E aqui do fenol só para acrescentar, certo? Mas bora lá. Para se obter o salicilato de metila, por meio de uma reação, esse ácido deve reagir com. Então, como eu comentei, como a gente aqui tem um ácido carboxílico, e aqui o produto a gente tem um éster, certo? Que reação química aconteceu? Aconteceu uma reação de esterificação, certo? A gente vai pegar o ácido carboxílico, coloca para reagir com um álcool, certo? Com um álcool para produzir um éster. E como é que essa reação química ela acontece? Vou pegar aqui embaixo um exemplo, certo? Um ácido carboxílico genérico, aqui, ó, genérico. Vou colocar ele para reagir com um álcool genérico, certo? Quando essa reação química acontecer, isso daqui vai sair na forma de água e este oxigênio vai se conectar ao carbono. Então, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter, ó, esse oxigênio conectado a esse carbono. Então, a gente teve o ácido carboxílico com um álcool formando o éster. Então, a gente não vai marcar água, não vai marcar essa substância, nem essa daqui, certo? Sobra letra A e letra E, que são exemplos de álcool. Qual das duas eu vou utilizar? Bora observar aqui esse produto. Observe que aqui só está conectado a um carbono. É exatamente o que aconteceu com esse álcool aqui. É esse álcool que a gente está buscando e é exatamente o que está na letra E, certo?